Olá, nesta videoaula nós vamos falar a respeito de análise de acelerações em mecanismos. Para iniciarmos, vamos rever alguns conceitos de acelerações que serão importantes na análise de acelerações em mecanismos. Inicialmente, a gente volta à definição de aceleração e é definida como a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Então vamos considerar essa situação em que um veículo se desloca, inicialmente nessa posição 1 ele está com a velocidade v1 no tempo 1. Passado um tempo ele deslocou aqui e ele já possui na posição 2 ele possui uma velocidade 2. Se essas velocidades são diferentes, então nós temos que velocidade 2 menos velocidade 1 dividido por tempo 2 menos tempo 1 é igual à aceleração. Claro, se a velocidade 2 for maior do que a velocidade 1, o veículo está ganhando velocidade, ele está acelerando. Se ocorrer o contrário, da velocidade 2 for menor do que a velocidade 1, então significa que o veículo está diminuindo a velocidade ou ele está frenando. Nessa outra situação, que nós temos a posição 1, tempo 1, velocidade 1, tempo 2, velocidade 2, também há uma aceleração presente. Agora, no entanto, se esta situação aqui, no tempo 2, a velocidade for igual à velocidade 1, claro que a subtração aqui vai ser igual a zero. Então, 0 dividido por qualquer diferença de tempo que houver aqui vai dar zero a aceleração. Não há aceleração. No entanto, existe uma outra aceleração presente nessa situação. Ela está presente porque se trata de um trajeto curvilíneo, um trajeto circular de raio R. Vamos considerar aqui que entre a situação 1 e a situação 2 existe um ângulo θ, o deslocamento em torno da circunferência, nós vamos ter um ΔS, que esse ΔS é diferente dessa distância entre a situação 1 e a situação 2. O nosso ΔS é dado pelo raio vezes o ângulo aqui em radianos. Se nós diminuirmos essa análise aqui, o ponto 2 ele passa para cá, então nós temos, claro, a mesma velocidade, foi o que foi colocado antes, que a velocidade aqui é constante. No entanto, você perceba que aquele deslocamento curvilíneo, ele já se aproxima desta reta. E à medida que esse ângulo for diminuindo, o nosso ΔS ele passa a ser aproximadamente igual a esse trajeto, a essa reta aqui. Então, vamos transferir estes vetores de velocidade inicialmente dessa posição, depois dessa segunda posição aqui. E aqui nós temos a composição dessas duas situações. Só lembrando que, apesar de nós termos o valor da velocidade V1 igual a esse outro valor aqui, também V1, são dois vetores iguais. No entanto, a operação vetorial aqui ela não é igual a zero. Vamos trazer também essa figura aqui, que compõe os dois raios e o ângulo, com esse deslocamento na circunferência aqui da curva. Então, como foi dito antes, à medida que esse ângulo aqui ele diminui, o ΔS ele vai se aproximar
desse valor retilíneo aqui, né? O valor dessa reta. Então, para essa situação, nós vamos retirar aqui essa parte curvilínea, considerando que o nosso θ aqui ele já está bem pequeno. Esse valor de θ ele é exatamente igual ao ângulo formado entre esses dois vetores V1. Então, aqui se trata, né, de dois triângulos isósceles semelhantes. Então, se são dois triângulos isósceles semelhantes, eu posso relacionar o ΔS com a variação da velocidade V1 e o R com a velocidade V1. Então, ΔV1 sobre V1 é igual a ΔS sobre R. Ou o ΔV1 é o V1 vezes o ΔS sobre o R. Se nós dividirmos essa expressão aqui pela variação no tempo, então nós vamos ter o seguinte, que a velocidade V1 vai ser o deslocamento, ΔS, pelo intervalo de tempo. Então, nós temos o nosso V1 presente aqui, ó. O ΔV1 vai ser o V1 vezes o V1 sobre o R, ou seja, V1 ao quadrado sobre R. Então, como a aceleração é a taxa da variação da velocidade em relação à variação aqui também no tempo, nós temos que essa aceleração aqui é a velocidade em que o veículo se desloca, ou o objeto, vamos tratar assim, o objeto se desloca, dividido pelo raio da circunferência em que ele está percorrendo. Essa aceleração aí é a chamada aceleração centrípeta. Vamos considerar agora uma barra pivotada no ponto A. Vamos analisar, então, na barra, este ponto P. O ponto P ele vai possuir uma velocidade linear. Essa velocidade linear ela é perpendicular em relação ao ponto de rotação, ou seja, o pivô fixo A. E nós temos aqui a velocidade angular. A velocidade linear, nesse caso, é a distância, ou o raio, né? Essa distância entre o ponto P e o ponto A, vezes a nossa velocidade angular. Nós temos também o que chamamos de aceleração angular. Se houver uma variação nessa velocidade linear, vai haver uma aceleração angular. Se essa variação da velocidade for negativa, significa que a barra, né, o giro aqui, como ela está girando, ele está diminuindo a rotação, ou seja, está acontecendo uma frenagem. Por isso, e a aceleração aqui ela está contrária à velocidade angular. Caso tivéssemos uma velocidade linear crescente, o sentido de giro aqui da aceleração angular seria o contrário, seria para cá, né? O mesmo sentido da velocidade linear. Mas aqui nós estamos considerando que há uma variação de velocidade, né? Então há uma variação negativa. A velocidade está diminuindo. Bem, se há uma aceleração angular, com certeza também haverá uma aceleração tangencial. Então, essa aceleração tangencial é dada pela aceleração angular, alfa, vezes o raio de rotação, ou seja, a distância PA. Existe outra velocidade, que é o que nós tratamos agora há pouco, que é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, nesse caso,
ela vai ser dada pela velocidade linear ao quadrado, dividido por essa distância do ponto P ao ponto A, ou raio de rotação. A aceleração no ponto P, na verdade, é uma composição da aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Vamos considerar esta situação aqui de um mecanismo de 4 barras com estas dimensões, onde a barra 2 está girando com a velocidade angular constante de 13 radianos por segundo. Então, significa que a velocidade VB, a velocidade tangencial VB, é dada pela distância de B até A, ou raio, vezes a velocidade angular. Então, VB vai ser igual a 30 vezes 13 radianos por segundo. Nós temos uma velocidade VB de 390 milímetros por segundo. Vamos utilizar uma escala para fazer a composição dos vetores, considerando que uma velocidade de 390 milímetros por segundo é equivalente a um vetor com comprimento de 39 milímetros. Então, nós desenhamos aqui um vetor com comprimento de 39 milímetros, que representa o nosso vetor velocidade VB. Este ponto aqui se trata dos pontos fixos ou dos pontos onde a velocidade é zero no mecanismo. Então, são esses pontos A e o ponto D. Então, levando essa velocidade VB para este ponto, a extremidade aqui do vetor, nós vamos representar o ponto B. Vamos analisar agora a velocidade tangencial dessa barra CD. Essa velocidade tangencial, a exemplo da barra AB ou BA, ela é perpendicular à barra CD. E essa velocidade ela vai estar relacionada aqui com o pivô fixo D, ou seja, a direção da velocidade C, que vai estar passando por aqui, ela também vai passar por este ponto fixo D. Já a velocidade relativa entre C e B, ela vai ser perpendicular à barra CB, ou BC, e vai passar pelo ponto B. Se aqui nós temos a direção da velocidade relativa VCB, e aqui nós temos a direção da velocidade tangencial VC, o cruzamento aqui necessariamente será o ponto C. Então, nós temos aí o vetor velocidade VC e o vetor velocidade VCB. Aplicando a escala que foi utilizada aqui, de 10 vezes, então vamos multiplicar o comprimento do vetor aqui por 10. Nós encontramos uma velocidade de 322 milímetros por segundo, a velocidade VC, e a velocidade VCB, multiplicando o comprimento do vetor VCB por 10, nós temos uma velocidade de 265 milímetros por segundo. Já com relação à aceleração, nós temos que a aceleração tangencial de B é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque aqui nós temos uma velocidade angular constante. Não há variação da velocidade tangencial. Então, significa que a aceleração tangencial é igual a zero. Já com relação à aceleração centrípeta, isso sim, ela existe. Vai ser a velocidade VB ao quadrado dividido pela distância BA. Então, 390 ao quadrado dividido por 30, nós temos uma aceleração de 5.070 milímetros por segundo ao quadrado. Nós vamos utilizar essa escala, onde 1.000 milímetros por segundo ao quadrado equivale a 100 milímetros. Então, nós temos um vetor
que é apontado para o centro aqui, que é a aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta ela vai ser exatamente igual à aceleração da barra AB, já que não existe a componente tangencial. E nós temos aqui os pontos fixos, onde tem a velocidade, a aceleração e velocidade também zero. Então vamos transferir o vetor da aceleração centrípeta de B. E aqui nós temos o ponto B. A aceleração centrípeta da barra CB vai ser a velocidade VCB ao quadrado dividido pelo comprimento da barra CB. Então, nós temos a velocidade de 265 ao quadrado dividido por 84. Nós temos um vetor ou uma aceleração com 836 milímetros por segundo ao quadrado. Necessariamente, esse vetor ele é apontado para o centro, no caso é de C em relação a B. Ele está girando em torno de B. E esse vetor necessariamente vai passar pelo ponto B. Aqui não se trata do ponto C, tendo em vista que há uma velocidade tangencial aqui, né, que ainda não foi determinada, porque não sabemos ainda onde é que está o ponto C aqui no diagrama de aceleração do mecanismo. Nesse caso, a aceleração tangencial ela vai ser perpendicular à barra CB e necessariamente vai estar passando pela extremidade aqui do vetor de aceleração centrípeta ACB. Com relação à barra CD, nós temos que a aceleração centrípeta é igual à velocidade de C ao quadrado, dividido pelo comprimento CD. Então, isso dá este valor aqui. Aplicando a relação da escala aqui, nós vamos ter um vetor apontado para o centro, que se trata da aceleração centrípeta, e este vetor vai estar posicionado aqui, porque é uma referência em relação a D. Já a aceleração tangencial, ela tem essa direção, perpendicular à barra, e necessariamente vai estar passando pela extremidade do vetor de aceleração centrípeta de AC. Então aqui nós temos o ponto C, tendo em vista que esse daqui se trata da aceleração do ponto C, e aqui se trata da aceleração relativa de C em relação a B. Então aqui necessariamente vai ser o nosso ponto C. Então nós temos então a aceleração tangencial da barra CB, e aqui nós temos a aceleração tangencial da barra CD, ou aceleração no ponto C. Vamos ver como isso daqui se comporta no GeoGebra.